Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Exato em Dobro. Eu sou o professor Carlos Salles, dando continuidade aí ao nosso assunto de eletrodinâmica, ok? Vamos falar hoje de corrente elétrica e circuito elétrico. Peço a você que depois de assistir essa aula, se você gostar da aula e se de alguma forma tiver contribuído com você, deixa o seu like, ok? Muito bem então, pessoal. O que seria um circuito elétrico, né? O que seria um circuito elétrico? O circuito elétrico, pessoal, é o conjunto de aparelhos conectado a um gerador, de maneira que esse gerador, fornecendo uma diferença de potencial, vai produzir uma corrente elétrica que vai passar por esses aparelhos. Aqui nós temos a representação de um circuito elétrico, aqui uma pilha ou uma bateria, que então seria um gerador, né? Se nós estivermos falando da instalação da sua casa, por exemplo, o gerador seria a tomada, ok? Aqui nós temos nessa representação uma lâmpada ligada aqui, ó. Então essa lâmpada é o nosso aparelho aqui. Aqui está o circuito elétrico ligado numa pilha. Nessas condições que está aqui, olha para isso aqui. Isso aqui a gente chama de chave. Tem a representação, né, por CH. CH significa a chave do circuito. Se essa chave estiver nessas condições, o circuito está aberto, né? Não há passagem de corrente elétrica aqui, ó. Não há circulação, né? A corrente elétrica não vai fluir. Então, nesse caso, o que vai acontecer aqui? Que não ocorre a passagem da corrente elétrica, que é o que a gente chama de I, ok? E se tiver nessas circunstâncias aqui, aí sim você tem um circuito fechado. Circuito aberto, não ocorre a passagem da corrente elétrica. Agora, com o circuito fechado, a chave nessas condições, se a chave estiver fechada, aí sim acontece que há a passagem da corrente elétrica, que é o I. E nós temos essa representação aqui. Você vai encontrar muito esse símbolo aqui, pessoal, nos livros. Isso aqui é o símbolo de gerador, né? Então, isso aqui representa o polo positivo do gerador, isso aqui o polo negativo. Quando a corrente está fluindo aqui, porque o circuito está fechado, né? Então, esse gerador que tem aqui o polo positivo e aqui o polo negativo, a corrente ela flui nesse sentido aqui, né? De maneira que a gente já falou sobre isso, pessoal, que a corrente ela tem um sentido convencional aqui, né? Então, esse é o sentido da corrente, ou seja, do polo positivo para o negativo para o circuito externo. Aqui dentro do gerador é do negativo para o positivo, ok? Então, isso significa circuito elétrico. Muito bem. Agora, um assunto que ficou faltando da aula anterior é a gente falar de corrente contínua e corrente alternada, pessoal. É simples entender esse processo de corrente contínua e corrente alternada, não é difícil não. Então, se você tiver aqui, eu vou explicar essa parte, corrente contínua, corrente alternada, lançando mão de gráficos que você vai entender perfeitamente. Eu tenho certeza que é muito simples. Então tá, o eixo vertical aqui representa a corrente, ok? A corrente I, e a corrente é dada em amperes, né? Muito bem, tá aqui. E o eixo horizontal aqui representa o tempo que é dado em segundos, ok? Muito bem. Então agora vamos marcar um determinado valor aqui e um comportamento para esse gráfico assim, ó. Suponhamos que esse gráfico se comporte assim. Aí você vai entender o que é uma corrente contínua, ok? O que é uma corrente alternada. Beleza? O gráfico se comporta assim. O que quer dizer esse gráfico? Vamos dar um valor aqui, suponhamos 2 amperes aqui, ok? À medida que o tempo passa, o que está acontecendo com a corrente elétrica? Ela está aumentando? Está diminuindo? Não, ela está constante aqui, ó. Então, isso é uma corrente contínua. Isso aqui é o exemplo de uma corrente contínua. Quero aproveitar aqui, foi até interessante eu fazer esse gráfico, porque vamos marcar um determinado tempo aqui, né? Tá aqui um determinado tempo aqui, ok? Vamos lá.
Que figura que nós temos aqui? Um retângulo, ok? Se a gente calcular essa área aqui do retângulo, essa área, ela será numericamente igual, isso aqui é o símbolo de numericamente igual, à quantidade de carga elétrica. Por que isso, professor Carlos? Porque é o seguinte, pessoal, você lembra que na aula anterior a gente definiu corrente elétrica, né? Vamos falar disso aqui rapidinho para você. Corrente elétrica, a corrente elétrica aí, ela é igual a razão entre a quantidade de carga elétrica dividida pelo tempo, ok? Imagina que você queira então isolar aqui o ΔQ. O ΔQ quer dizer carga elétrica, né? Vamos isolar então a carga elétrica aqui, ΔQ. Isso aqui vai ficar então igual ao I vezes o ΔT, né? Tá aqui, ó. Então a carga elétrica é o I vezes o ΔT. E quando a gente calcula a área, por exemplo, de um retângulo, que nesse caso o retângulo vai ser a base vezes a altura. A base aqui é justamente o seu tempo, tá aqui o tempo, ok? O tempo vezes a altura. Então, essa área é numericamente igual à quantidade de carga. Isso significa que, se você calcular essa área aqui, você está calculando a quantidade de carga elétrica que atravessa esse circuito aí durante esse intervalo de tempo, ok? Muito bem, só queria aproveitar isso para explicar essa parte. Agora vamos para a corrente alternada. Aqui no gráfico, eu vou explicar para vocês a corrente alternada, que é bem simples de entender. Olha o comportamento desse gráfico aqui, ó. Começando aqui do zero, não é isso? Começando do zero, aqui ele está subindo, agora ele está descendo, passando pelo zero novamente, está indo na parte negativa, está subindo novamente, passou pelo zero e agora está descendo. E assim ele continua, né? Aqui ele completa um ciclo bem aqui, correto? Muito bem. Isso aqui é o exemplo de um gráfico de corrente alternada. Ora ele é zero, ora ele é positivo, está lá num pico máximo, ora ele está num outro pico aqui negativo, ora ele é zero de novo, então ele fica dessa forma, né? Isso aqui é o exemplo de uma corrente alternada. Na sua casa, por exemplo, quando você liga um aparelho na tomada, esse aparelho ele está conectado a um circuito que oferece uma corrente alternada. Então, nessa circunstância, alguém pode perguntar, poxa, mas lá em casa eu nunca vi a lâmpada piscando, porque vai ter determinados momentos aqui, ó, que o gráfico passa pelo zero, não é verdade? Aqui, né? Mas acontece, pessoal, que isso aqui se trata de 60 Hz. O que é 60 Hz, né? São 60 ciclos a cada 1 segundo. Então, isso, a corrente que as hidroelétricas fornecem para as nossas residências, para as empresas, né, é uma corrente que ela alterna a cada 1 segundo em 60 ciclos. Né? E isso equivale a dizer o seguinte: se você tivesse condições de enxergar os portadores de carga, os elétrons, né, fluindo dentro do condutor, vamos imaginar que isso aqui seja um condutor aqui, ok? Está aqui um condutor, tá certo? Você está olhando aqui para um condutor com uma lente de aumento, né? Esses menuzinhos aqui representam os elétrons livres que fluem aqui nesse condutor. Tá aqui. Esses elétrons, eles vão fluir ora num sentido, ok? Ora no outro sentido, no sentido oposto. Isso porque a corrente alternada é o seguinte: os polos vão ficar ora positivo de cá, ora negativo. E aí, de tempos em tempos, isso alterna, de maneira que nós temos uma DDP que oscila. Dessa forma, a corrente a corrente elétrica, o movimento dos elétricos vão alternar também, ok? Aí, se você se deparasse então com um gráfico assim, ó, vamos fazer um outro estilo de gráfico aqui. Se você se deparasse com um gráfico aqui, você está vendo que aqui é o I, né? O I significa corrente elétrica dada em amperes, né? E aqui é o tempo dado em segundos, ok? E esse gráfico,
Você vê que ele é diferente dos outros dois. Seria uma corrente alternada ou uma corrente contínua, né? Bom, aqui seria uma corrente contínua. Por quê? Porque você viu aqui na corrente alternada que hora é positivo, hora é negativo, hora é zero, né? Fica oscilando. E aqui você não está vendo esse gráfico indo lá na região negativa, sempre positivo aqui. Então, qual que é a diferença dessa corrente aqui para essa primeira aqui, né? A diferença é que aqui nós temos uma corrente contínua, tá? E constante. Constante. Aqui nós temos uma corrente contínua e crescente, pessoal. Ok? É uma corrente contínua e crescente. Significa que a cada segundo que passa aqui, o circuito tem um aumentozinho lá dos amperes, né, que é a corrente elétrica. Né? Muito bem, agora eu vou fechar essa aula aqui, pessoal, explicando para vocês que não existe só corrente eletrônica, né, ou aquela corrente elétrica. Né? A corrente ela pode ser iônica também. A corrente elétrica é aquela proveniente dos elétrons livres, né, que tem lá dentro de um condutor. Ó. Então, se isso aqui é um condutor elétrico, tá cheio de elétrons livres ali que fluem, né? Muito bem. Esses elétrons livres aqui, num condutor metálico, vão fluir num sentido, né? Mas quando eu estou falando de corrente iônica, vamos dar exemplo aqui, por exemplo, se você tiver uma solução com NaCl, é um exemplo muito comum, né? Que é o famoso Na+, né? E o Cl, que é o sal, né? O Cl-. Essa combinação aqui que é o sal, que é o cloreto de sódio, né? Aqui você tem, então, portadores de cargas positivos e negativos, né? Suponhamos que isso aqui represente, então, lâmpadas, né? Você sabe que existem hoje, nós usamos mais as lâmpadas fluorescentes, né? Antigamente a gente utilizava mais as lâmpadas incandescentes. Aqui tem uma substância dentro dessa lâmpada, então, que é um gás ionizante, né? Então aqui nesse gás ionizante, você vai ter uma situação como essa, onde você tem portadores de carga positivos e negativos, né? Então vamos fazer o seguinte, aqui nós temos representado os íons positivos e aqui os íons positivo aqui, né? E aqui os íons negativos. Deixa eu desenhar de vermelho aqui. Os íons negativos de cá, ok? De maneira que os íons positivos estão fluindo nesse sentido aqui e os negativos no sentido oposto, correto? Tá, vamos supor aqui, porque tem um pega aqui que se você é aluno de ensino médio, vai fazer o Enem, você tem que estar atento a esses detalhes aqui. Suponhamos aqui que você tem, então, uma corrente elétrica fornecida pelos íons positivos. Suponhamos que essa corrente seja de 3 amperes, enquanto que a corrente elétrica fornecida pelos íons negativos seja de 3 amperes também. Muito bem. A pergunta aqui, tem uma pergunta aqui. Qual que é a pergunta? Se aqui é 3 e aqui é 3, afinal, qual que é a corrente elétrica total nessa circunstância aqui? Qual que é a corrente elétrica total? É 3, será 3, ou será 6, ou será 0, uma anulando a outra aqui, né? Para a gente entender isso, você precisa lembrar de uma equivalência no movimento das cargas elétricas. Né? Que equivalência é essa? Deixa eu te lembrar que é o seguinte, olha só. Se você tiver um elétron livre, por exemplo, em um condutor metálico, né? E ele está se movimentando aqui, ó, nesse sentido. O que isso significa, né? Se ele sai daqui, enquanto ele está aqui é negativo. Mas se ele sai daqui e vem para cá, aqui fica positivo e aqui fica negativo. Você concorda comigo? Não é? E isso não equivale a dizer que existe um próton de cá, por mais que a gente saiba que prótons não se deslocam, certo? Que não equivale a dizer que o próton está saindo aqui e vindo para cá, porque o próton saindo daqui, né, entre aspas, e vindo para cá, aqui não fica positivo e aqui não fica negativo.
Então, essa equivalência, ela se observa aqui também nos íons, tá? Então, aqui a gente já sabe que tem íons se deslocando para a direita, correto? E aqui nós temos o quê? Íons negativos se deslocando da direita para a esquerda, né? Tá, se eles estão deslocando para a esquerda, não equivale a dizer que são prótons que estão se deslocando para a direita? É essa equivalência. Aí vamos lá, qual que seria então a corrente total nesse caso, pessoal? A corrente total nesse caso, né, não seria nem 3 e nem 0. Seria a corrente total seria 3 pelos prótons aqui, mais 3 pela essa equivalência que eu acabei de ensinar. Então, seria o quê? 6 amperes, tá bom? Vou ficando por aqui, agradeço aí a sua companhia, deixa o seu like se você gostou e manda para um amigo aí que está fazendo Enem, prestando vestibular, ok? Abraço, até a próxima, gente. Tchau!